Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Galera, hoje eu vou mostrar para vocês como que vocês utilizam da forma correta o Smart Money Concept de forma simples, beleza? Então você vai ver que não tem mistério algum. Vou te mostrar como que você pode estar utilizando. Claro que tem várias formas, mas vou te mostrar isso por meio de exemplos práticos de operações, de trades. E isso aqui não foram trades onde eu estava olhando aqui no gráfico e falei, cara, vou trazer isso aqui, encontrei uma oportunidade. Não, galera, olha só, nossa comunidade aqui, todas essas oportunidades de trade que eu vou mostrar para vocês de exemplo nesse vídeo foram mapeadas com antecedências aqui dentro da nossa comunidade, né? O Excelência Trade Global, que é a comunidade do treinamento Excelência Trade, onde eu pontuo tudo que eu estou fazendo durante o dia, tudo que eu vou fazer no mercado. Eu passo aqui para a galera com o objetivo de passar experiência para todo mundo, fazer com que todo mundo aprenda por meio do exemplo. Essa é a proposta da comunidade, então a gente faz todo o trabalho prático aqui dentro e todos esses trades foram mapeados aqui dentro, beleza? E aí, vamos lá, galera, olha só. Como que você utiliza o Smart Money Concept de forma simples? Bora começar. Galera, olha só. Aqui a gente tem uma mudança de caráter, né? Os principais conceitos dentro do Smart Money são os Order Blocks, a mudança de caráter, o BOS. Então eu vou trabalhar com esses conceitos com vocês e vocês vão ver como que a gente encontra boas oportunidades de trade bem alinhadas, utilizando aí principalmente mudança de caráter, né, que é o Change of Character, e o Order Block, beleza? Então olha só, aqui a gente tem um cenário. Deixa eu só mostrar aqui para vocês nesse material, que aí a gente joga ali no gráfico, vou trazer esses exemplos para vocês, a gente vai dar uma mapeada nessas oportunidades de trade, beleza? Primeiro ponto, galera, mudança de caráter. O que significa isso? Tem vários vídeos aí no canal onde eu explico a variedade que a gente tem de mudança de caráter. Essa aqui é a mais comum, inclusive recentemente eu trouxe uma mudança de caráter profissional, que é um modelo um pouco diferente. Recomendo que você assista esse vídeo, tá aí recente no meu canal, que é bem bacana. Depois desse vídeo você dá uma olhada. E aí, olha só, a gente tem uma tendência de baixa, que ela vem fazendo topos e fundos ascendentes, a gente, pum, quebra um topo significativo, a gente está tendo ali uma potencial mudança de caráter. Só que para isso aqui ser válido, galera, de preferência, esse preço ele tem que ter batido em um order block. Então aqui tem um order block, o preço pegou em um order block, esse interesse contrário à tendência entrou a partir de uma zona de demanda, que seria o order block, beleza? E aí sim quebrou topos significativos, então tem um embasamento maior. Esse aqui é um primeiro ponto para a gente estar identificando uma mudança de caráter que realmente vale ficar de olho. Claro que tem cenários e cenários, mas de preferência ela tem que ter pego em um bloco, beleza? Esse é o primeiro ponto. Eu vou mostrar isso ali nas oportunidades. Então aqui eu tenho um exemplo de mudança de caráter pegando no order block, e aqui eu tenho um exemplo que eu gosto bastante de mitigação de order block junto com captura de liquidez, por exemplo, captura de liquidez em cima de resistência, galera. O que acontece nesse cenário aqui de resistência? Isso aqui é um nível nítido de resistência, onde traders varejistas montam posições de venda aqui. E o que isso aqui significa? Isso aqui significa uma indução, beleza, galera? Isso aqui é exatamente uma indução que faz com que os traders montem posições, por exemplo, nessa resistência. Existem várias induções. Por exemplo, uma mudança de caráter falsa é uma indução, aquela que ocorre do nada no gráfico. Do nada tem uma mudança de caráter sem nem ter muito interesse na movimentação. Quebrou o topo, né? Tá fazendo um movimento, bum, quebrou o topo. Mas, cara, quebrou num movimento de relutância, com dificuldade. Ou seja, isso aqui é fadado para não funcionar. O preço tem que demonstrar interesse, né, na movimentação que quebra o topo. E também não pode ser um interesse exagerado. Se for aquele candle muito exagerado, pum, quebrou o topo. Cara, normalmente aquilo ali não vai dar muito certo também. Então, tudo que é muito exagerado não é muito bom. E tudo que tem muita relutância evidente, ou seja, muita dificuldade do movimento se desenvolver, também não é bom. Ou seja, tem que ser movimentos saudáveis, né, galera? Movimento saudável que quebra o topo. Então, isso é muito importante. A anatomia da movimentação é muito importante. Você vai criando essa visão gráfica com o tempo, tá? Observando as coisas certas. Então, galera, não esquece de deixar o like nesse vídeo, tá? É um vídeo que realmente vai te ajudar demais, vai te agregar, vou te mostrar como que você utiliza o Smart Money de forma simples. Então, não esquece de deixar o like e bora continuar. Olha só. Então, aqui a gente tem uma indução. Por quê? Porque induz os traders a montarem posições de venda, por exemplo, nessa resistência. E cria-se aqui muita liquidez por conta disso. Logo, aqui em cima a gente tem uma baita de uma região que ainda não foi mitigada e precisa ser mitigada, que são os blocos. Mitigar, entenda como testar, beleza? Sempre que eu falo mitigar, você interpreta como se fosse um teste. Então, é o preço indo lá, testar o bloco e voltar, ou seja, lá mitigar o bloco, beleza? Então, isso aqui gera uma oportunidade muito boa. Vou jogar ali no gráfico para explicar isso aqui para vocês.
Olha só, vamos para esse primeiro cenário aqui, galera, no índice, depois a gente vai lá para o Euro USD, Forex, para o dólar, Bitcoin, todos têm oportunidades aqui que foram mapeadas aqui na nossa comunidade. Olha só, vamos lá, galera. Exatamente aqui nesse ponto, o que a gente visualiza? O primeiro ponto é o bloco, né? Aqui atrás. Então aqui, ó, vou jogar até nos 5 minutos, subir o tempo gráfico, porque é um bloco de tempo gráfico maior, por exemplo, o gráfico de 5 minutos, esse bloco. A gente pode puxar o volume profile para identificar esse bloco, e aí a gente pode estar puxando nessa movimentação. Por exemplo, se puxar daqui já vai dar ali certinho, né? A gente tem uma POC em cima dessa região, o que traz ainda mais validade para a região de bloco. E a gente tem um bloco aqui nesse candle de baixa, compreendendo inclusive esse primeiro candle de alta aqui. Então toda essa região aqui eu compreendo ela como bloco, que gerou um movimento mais forte, tá vendo? O interesse nessa movimentação de alta, é um movimento que quebrou estrutura fazendo BOS, é um movimento que gerou ineficiência, tá vendo? Nesse movimento a ineficiência está exatamente onde eu estou marcando aqui, ó, que é um movimento, é um cenário que gera validade para o order block, beleza? Então essa aqui é uma região que vale ficar de olho quando o preço chegar aqui. Olha o que o preço veio fazendo aqui em cima, galera. Ele veio criando liquidez nesse nível de suporte, tá vendo? Então aqui, ó, tá cheio de liquidez porque é um nível de suporte, é uma indução, né? É uma indução, né? Igual eu mostrei aqui agora para vocês, só que foi na resistência, tá vendo? Ali é no suporte. Então aqui a gente tem exatamente nesse ponto aqui muita liquidez sendo desenvolvida. Aqui para cima a gente teve um trade ontem, compartilhei lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, o link está aí na descrição para você me seguir lá que está lotado. Sempre mostro os resultados das operações por lá nos stories, frequentemente. Inclusive esse cenário aqui foi ontem, né? Eu vou mostrar esse racional para vocês aqui também. Mas beleza, vamos primeiro para esse aqui de baixo. Galera, bloco. Esse movimento pegando na região de bloco, esse é o primeiro ponto. Então, se entrar um interesse aqui, é um interesse embasado, ou seja, um interesse que entrou a partir da mitigação de uma zona de demanda. É a força compradora entrando exatamente aonde ela tem que entrar, ou seja, numa zona de demanda, e não é avulso no gráfico. Tudo que é avulso no gráfico tem que tomar cuidado. Aqui não, aqui entrou no lugar certo a demanda. Então, a gente fica observando, vou refinar de novo lá para o gráfico de 1 minuto, para a gente identificar essa movimentação. E a gente percebe, galera, que aqui a gente teve um movimento. Olha só esse movimento aqui, ó. A gente tem um topinho aqui, né? A gente faz essa movimentação de baixo e, bum, quebra o topo. Ou seja, aqui a gente tem uma mudança de caráter. Só que essa mudança de caráter, ela tá fadada a fracassar no movimento. Por quê? Cara, olha a anatomia dela. Olha essa mudança de caráter para essa mudança de caráter. Cara, tem uma diferença imensa aqui no desenho do movimento, entende? Então, olha só isso aqui, é um topinho muito fraco, quebra por meio desse movimento, não tá legal. Então, isso aqui tende a fracassar. Isso aqui não, isso aqui tá diferente. Por quê? Principalmente porque já teve aqui uma indução, né? Aqui já fez uma mudança de caráter falsa, já limpou essa liquidez. Então, você tem um cenário muito mais favorável para você estar montando posições. Então, o que eu te recomendo? Você sempre aguarde induções, né? Porque se não tiver nenhuma indução, a chance do mercado utilizar exatamente essa configuração que você está observando, ou então exatamente essa região que você está observando para a criação da liquidez, ela é muito grande, entendeu? Então, se não tiver nenhuma indução que ocorreu, você não visualizou nenhuma indução ocorrendo, a chance do mercado utilizar essa configuração que você está observando para induzir, ou seja, que tende a falhar para criar liquidez, é muito grande. Então, aqui não, aqui a gente já viu uma indução ocorrendo, inclusive aqui e também na limpa daquele suporte lá de trás, né? Tá limpando liquidez lá para trás. Aqui fez uma mudança de caráter falsa. Então, essa configuração aqui é uma configuração que você olha para isso aqui e você fala, cara, olha o passado desse movimento. Já ocorreu várias limpas de stops aqui. O institucional já capturou muita liquidez. Então, a chance desse movimento ser um movimento saudável é muito grande. E a anatomia dele ajuda também, porque é um movimento que está uma anatomia muito boa, ele deixa um ponto de entrada muito nítido, isso é muito favorável. Olha só essa Fair Value aqui, ó, é um ponto de entrada muito favorável. Onde que ela está localizada, galera? Ela está localizada exatamente numa zona líquida para compra. Grava isso, cara. Essa parte inferior do movimento, entendendo essa movimentação de alta aqui, ó, então eu estou observando esse movimento de alta. Essa parte superior é uma parte líquida para vendas. Ninguém quer comprar aqui em cima, galera. E essa parte aqui embaixo é uma zona líquida para compras.
né? As pessoas querem comprar aqui, elas também não querem me vender aqui, não. Vender, eles querem vender caro e comprar, eles querem comprar barato dentro dessa perspectiva de movimentação de alta aqui, beleza? Então, essa é a visão dos institucionais, essa é a visão do trader profissional e é exatamente como você tem que visualizar as movimentações de preço, beleza? Então, essa Fair Value aqui, que é esse movimento que eu marquei, ela está dentro de uma zona líquida para compra. Isso faz total diferença, porque a região que você está observando, ela está dentro de contexto, né? Se você quer pegar em um order block, esse order block ele precisa estar dentro de uma zona líquida para compra. Ou então, se você quiser vender em um order block, esse order block ele tem que estar dentro de uma zona líquida para venda. Senão, a chance desse bloco, desse order block, ser uma indução, ou seja, o mercado utilizar essa região para criar liquidez, ou seja, ele vai falhar essa região, ele vai passar direto por ela, justamente para criar essa liquidez, vai estopar a galera que entrar nela, entendeu? É uma indução. Então, isso aqui tem muita chance de não ser uma indução, porque está dentro de uma zona líquida para compra. Isso é um fator muito importante. Então, aqui para trás, a gente tem uma criação de liquidez. Todo esse movimento aqui para trás é uma criação de liquidez. Tá? Esses movimentos laterais, assim, eles criam muita liquidez, inclusive por conta da mudança de caráter falso aqui que o preço desenvolveu. Então, a gente tem um movimento de indução. Esse movimento vem aqui embaixo, limpou toda essa liquidez aqui para baixo. E, bum, entrou um interesse, quebrou topos significativos. Você percebe que essa mudança de caráter foi realizada. Olha só o máximo dos pavis nesse topo. Então, aqui ó, tem um topo, tem a máxima dos pavis no topo. Esse movimento quebrou por meio de fechamentos de candles, beleza? Então, isso é muito favorável para mostrar aqui que a gente tem uma mudança de caráter muito boa aqui, tá? Se não tivesse quebrado por meio de pavis e fechamentos, fica um cenário um pouco mais desfavorável, beleza? Então, sem dúvidas, galera, aqui é um ponto muito bom. Isso aqui eu pontuei hoje lá na comunidade com a galera, né, sobre essa oportunidade de trade. Isso aqui foi hoje, de fato. Então, tem alunos que surfaram essa movimentação. Olha aí. Trade é aqui, né? Esconde atrás da Fair Value, porque não dá para colocar abaixo do fundo. O ideal é sempre esconder o stop abaixo do fundo. Sempre gosto muito mais. Só que nesse ponto aqui não tem como, né? O stop vai ficar gigante. Então, obviamente, você vai esconder ele atrás da Fair Value. Stop muito saudável. E para surfar uma movimentação de alta, cara. Para onde você vai levar esse trade? Eu gosto de fazer conduções e ir carregando a operação, mas sem dúvidas, essa região de bloco aqui, por exemplo, já é uma região bem interessante, ou então um bloco lá para cima. Em alguma região de liquidez, você tem que levar esse trade. Tá? Você sempre leva o trade até alguma zona de liquidez. Até ali em cima já está falando de um trade de quase 6 vezes o risco. A gente solta o replay e o movimento vai lá buscar exatamente naquele ponto, né? E desenvolveu. Igual eu falei, galera, tudo isso aqui é mapeado dentro da comunidade, tá bom? Não é um negócio que eu estou tirando aqui do gráfico parado do nada, não. Óbvio que são movimentos que já ocorreram, mas isso aqui tudo foi mapeado dentro da comunidade. Os alunos podem comprovar isso aí, obviamente, tá? Que é nosso treinamento aqui, beleza? Então aqui a gente tem um cenário muito bacana. E aí, olha só, vamos mostrar o trade de ontem aqui para vocês, utilizando também somente técnicas de Smart Money. Ali eu mostrei para vocês um cenário de mudança de caráter com o order block. Aqui não tem mudança de caráter. Aqui é um cenário muito mais clean, que eu gosto bastante, que é exatamente esse trade aqui em cima, galera. Ó. Exatamente essa venda aqui em cima. Foi ontem, compartilhei lá no meu Instagram, o link está na descrição para você me seguir lá. Inclusive, nosso grupo do Telegram está lotado de conteúdo. Mando sempre vídeos lá de cenários que eu estou observando nos mercados, análises, conteúdos, dicas, conselhos, né? Então, cara, o link está na descrição. Nosso grupo do Telegram é gratuito também, beleza? E aí, olha só, o que a gente tem aqui nesse movimento, galera? Nossos blocos, né? A gente tem toda essa movimentação de baixa, olha aí. A gente tem todo esse movimento de baixa. Aqui a gente tem um baita de um order block. Por que isso aqui é um order block? Cara, olha só esse movimento que ele foi desenvolvido a partir dessa região que está marcada. É sempre assim que você identifica os blocos, né? Olha só esse movimento, galera. Percebe a velocidade que o preço se desenvolveu aqui? Percebe a força que tem nessa movimentação de baixa? Ou seja, aqui em cima tem um bloco que originou essa movimentação de baixa. Olha só esse movimento forte aqui também. Aqui a gente tem um bloco que originou essa movimentação de baixa, percebe? É sempre assim que o mercado vai se desenvolvendo. Olha aí, ele sobe aqui em cima, ele respeita essa região. Inclusive aqui foi um trade também que eu mostrei lá no meu Instagram. Esse trade aqui foi bem interessante também. Desenvolveu essa movimentação de baixa. Tem até racional lá no Rios do meu Instagram sobre isso aqui.
E aqui também, ó, movimento forte. Então, aqui em cima a gente tem um bloco que gerou essa movimentação forte. É sempre assim para a gente estar buscando pelos melhores blocos, beleza? Claro que tem um monte de configuração dentro do treinamento Excelência Trade. Tem parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, parte 6 e parte 7 só sobre order blocks, beleza? Cada aula dessa de 2 horas, ou seja, 2 horas, 7 aulas, só falando de blocos. Então, é muito intenso realmente para você se aprofundar, mas esse aqui é um detalhe importante, focar nesses movimentos fortes, beleza? E aí, muita gente marca, né, o bloco aqui, ó, marca só esse candlezinho aqui. E, cara, isso aqui é fadado a fracassar frequentemente. Por quê? Porque o bloco está em toda a construção da causa. Esse movimento lateral é uma construção de causa, a oferta e demanda entram em equilíbrio, os participantes têm interesse em negociar nesses níveis de preço, por isso que o preço anda de forma lateral e cria-se blocos, né? Desenvolvimento de causas, né, que é esse acordo entre oferta e demanda, isso cria blocos que geram efeitos, movimentos fortes com velocidade, beleza? Então tem todo um racional muito forte por trás disso tudo. Então eu gosto sempre de marcar o bloco como a região inteira e, cara, os 50% dessa região costuma ser muito favorável, foi exatamente como eu participei dessa movimentação de preço, né, exatamente aqui em cima nos 50%, que está aproximadamente, foi até um pouquinho acima, aproximadamente aqui, por causa do risco, né? Para o risco ficar favorável aqui, né? O tamanho do stop. Então, foi exatamente nesse movimento. Olha só, o stop bem posicionado. Isso aqui, estou mostrando aqui para vocês agora, mas repito, isso aqui foi mostrado lá no meu Instagram, lá nos stories, tudo certinho, ao vivo. Então, a gente tem essa movimentação de baixa. Aqui para baixo, todo depois já é o pregão de hoje, né? Então, foi exatamente nesse fundo aqui, essa oportunidade de baixa, esse movimento aqui de, deixa eu ver, 4, quase 5 vezes o risco-retorno. E o que a gente tem aqui de racional para você pegar esse trade? Primeiro ponto é identificar esse bloco, né, que eu pontuei com vocês, todo esse racional de blocos para você estar identificando essas regiões. E olha só a criação de liquidez que o preço fez aqui, galera. Olha essa piscina de liquidez que fica formada aqui, ó, antes da mitigação do bloco. Isso é extremamente favorável, que eu mostrei aqui para vocês nesse desenho. Olha só, a criação de liquidez antes da mitigação do bloco. Isso aqui é o ouro do ouro, beleza? Então, deixa o like nesse vídeo. Não esquece, galera, de deixar o like. Esse vídeo realmente vai te agregar. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E olha só, exatamente igual no desenho. Muita liquidez nesse ponto, ponto desse máximo aqui de resistência. Então, o preço capturando essa liquidez, mitigou a região e, pum, desenvolveu essa movimentação de preço, beleza? E aí, agora jogando no EURUSD, galera, para a gente ter um outro exemplo muito bom aqui, com mudança de caráter e limpa de liquidez também, é exatamente essa configuração de estrutura de Wyckoff, beleza? Olha só essa linha de suporte nítido aqui, essa região de resistência aqui em cima. Então aqui a gente tem um cenário de Wyckoff totalmente alinhado. Olha o bloco aqui para trás. Tá vendo? Então exatamente aqui nesse ponto. A gente tem um order block. É exatamente onde o preço está pegando ali. Não é o melhor dos blocos, mas a configuração em si está salvando, né? Porque realmente é uma configuração que está muito alinhada, uma estrutura completamente nítida. Olha isso. Esse aqui está de livro, muita liquidez aqui embaixo, esse movimento limpa toda essa liquidez, estoura para cima. Olha esse movimento forte, galera. Olha esse movimento forte. Então, entenda essa impulsão como uma estrutura primária dentro do Smart Money. E aonde que você quer comprar aqui? Lembra, no início do vídeo eu pontuei sobre isso. Onde que você quer comprar? Onde que os profissionais querem comprar dentro dessa estrutura primária, dentro dessa movimentação de alta? Cara, eles querem comprar na zona líquida para compra, níveis mais baixos, beleza? E aí, onde que tem uma região boa para você montar uma posição aqui? Cara, isso aqui, em um ponto aqui tem um bloco, tá vendo? É tudo um movimento normal. O bloco está aqui. O único bloco que a gente tem está exatamente aqui. É ali a única opção que você tem. Por quê? Porque você vai pensar em montar aqui, por exemplo, ó, tem muita gente que monta aqui, olha só, o preço segura momentaneamente, gera esse movimento aqui provocado pelo varejo, depois o preço vai buscar lá embaixo. Por quê? Vai estopar essa galera. Olha a liquidez sendo criada aqui, ó, abaixo desse suportezinho criado. Ó. Isso aqui é muita liquidez sendo desenvolvida. E muita gente quer entrar aqui, cara, mas aqui, o que eu pontuei com vocês? Aqui é uma zona líquida para vendas e não para compras. Você não compra aqui em cima, você compra aqui embaixo. Pode ser nesse bloco, muito bom. Se tivesse uma fair value aqui em cima, muito bom, mas não tem nesse caso. Ali no índice a gente tinha, lembra? Cenário muito parecido, só que ali tinha fair value. Então o único ponto aqui, galera, é nesse bloco, olha só. Tá? Nessa região de bloco, vou colocar aqui só para ficar certinho.
Então, a gente solta replay. Vou até colocar aqui, porque o preço busca essa região. Esse cenário foi muito favorável. Esse aqui foi o time do Forex do Excelência Trade que estava pontuando sobre esse trade, beleza? Esse aqui foi o próprio time que desenvolveu essa movimentação. Olha só como é que o preço desenvolveu lá para cima, cara. Fez um movimento muito bom, buscou uma zona líquida. Olha só, buscou um order block que limpou toda a liquidez. Olha só, resistência aqui atrás, ó, nível de resistência, movimento limpou a liquidez, disparou para baixo. Então aqui a gente tem um order block bem bacana, que inclusive pode ser chamado de POI. Buscou exatamente essa zona de liquidez que é o bloco e desenvolveu esse movimento. Depois ele veio caindo, mas olha só esse trade totalmente alinhado que o time lá do Excelência Trade do Forex, né, a equipe de Forex do grupo, estava pontuando. Então a gente tem vários exemplos. Olha só o dólar também nessa configuração. Vários alunos surfaram essa movimentação de preço. Olha aí. Exatamente configurações assim, tá vendo? Isso aqui é uma criação de liquidez, galera. Então exatamente isso aqui, o preço está criando muita liquidez. Aqui embaixo está lotado de liquidez. Esse movimento veio, limpou a liquidez, inclusive aqui, ó, bem para baixo dos pavis, desenvolveu essa movimentação de alta, quebrou esse topo significativo, fazendo a mudança de caráter, e aqui você tem esse ponto e esse ponto aqui embaixo. Eu, particularmente, ia preferir comprar aqui embaixo, beleza? Mas ali a gente tem a possibilidade dessa região, porque, olha só aqui que o preço vai desenvolvendo um pouco mais ali para cima. Ó, exatamente nesse ponto. A gente entende, a gente pode puxar até uma FIBA ali para a gente ter noção do que está acontecendo aqui. A gente vê nitidamente que aqui já é uma zona líquida para compra, né? Do 50% para baixo, do 50% para baixo já é uma zona líquida para compra. Então, toda essa região aqui é uma zona líquida para compra, fazendo com que essa região seja uma região potencial, tendo essas aqui embaixo também. Você pode traçar uma POC aqui nessa movimentação para ver se ela aparece por ali. Né? Olha só, a gente tem uma POC em cima dessa região que traz ainda contexto maior para essa região aqui. Então, é uma região muito boa. Você pode estar trabalhando com um trade exatamente nela, pegando no início ou no 50% dela. Colocar aqui no início, stop abaixo escondido, para surfar o movimento. Tá vendo? Então, galera, é isso o tempo todo que o mercado faz. São conceitos muito simples. Se você assistir esse vídeo com muita atenção, né, foi embora lá para cima, disparou. Então, Bitcoin também, a gente tem um cenário, essa oportunidade de trade, compartilhei lá no meu Instagram também, né? Que é exatamente a mesma coisa, não precisa nem explicar, tá vendo? Vocês já estão visualizando de forma muito nítida, então a gente fica mapeando isso aqui o dia inteiro, tudo que eu estou fazendo, eu pontuo com a galera dentro da comunidade, então a gente vai alinhando todo o trabalho prático dentro do treinamento, passando experiência, fazendo com que todo mundo aprenda por meio do exemplo. Aqui, mesma coisa no Bitcoin, você pode puxar uma POC ali, ó, para trazer ainda mais validade para a região, né? Qual região escolher? Cara, que tiver uma POC, ela tem grande potencial. Olha aí. Não é que vai ser sempre ela, mas ela tem grande potencial. Então ali a gente monta um trade, surfou essa movimentação que eu compartilhei lá no meu Instagram. Já trouxe, inclusive, aqui para vocês também esse trade, se não me engano, né? Mostrando o cenário de Wyckoff. Então, galera, basicamente isso, né? Você tem que realmente focar em regiões de bloco muito interessantes, criação de liquidez, induções, movimentos que realmente façam com que o varejo montem posições de forma antecipada. Ou seja, aqui a gente tem um bloco, tá vendo? Só que esse bloco está numa zona líquida para vendas e não para compra. A zona líquida para compra está daqui para baixo, ó. Essa região aqui. E aí muitos traders varejistas pegam aqui, ó, o preço pegando nesse bloco, ó, nessa fair value aqui, o cara compra, só que aqui é uma zona líquida para vendas e não para compras. Então o cara compra, provoca até mesmo esse movimento, que é o movimento do varejo comprando, esse preço vem aqui embaixo, limpa essa liquidez, isso tudo aqui depois se torna uma zona de criação de liquidez. Então aqui está lotado de liquidez, o movimento limpou a liquidez, ou seja, já estopou a galera, já induziu a galera ao erro, beleza? E aí sim você tem um trade para você surfar junto com o Smart Money, a movimentação de preço. Então tudo se baseia nisso, né? Você tem que identificar o erro e agir logo depois que você identificar isso, ou seja, você identifica a liquidez ou você é a liquidez.
Então, busque sempre identificar essas induções no gráfico e monte trade somente depois que você visualizar aquilo ocorrendo e uma configuração depois, logo depois que aquilo ocorreu, beleza? Então é muito nessa linha, recomendo que você assista novamente esse vídeo em algum momento favorável para você estar tendo todas essas informações, porque isso aqui são trades reais, beleza? Então isso é muito importante. Qualquer dúvida que vocês tiverem, galera, vamos juntos, deixem nos comentários e valeu, galera, muito obrigado por assistir, fui, valeu!